Chegamos ao nosso segundo vídeo dessa série sobre radiciação. E na aula de hoje vamos falar sobre como extrair e como introduzir um fator no radicando. E também vamos aprender a como transformar um radical em um expoente, em uma potência de expoente fracionário. E vice-versa, transformar uma potência de expoente fracionário em um radical, tá bom? Então vem-se embora, acompanha aqui comigo. Bom, pessoal, na extração de fatores do radicando, a gente vai ter o seguinte aqui, ó. Observe estes três exemplos. No primeiro exemplo, eu coloquei aí raiz quarta de 2 elevado à quarta vezes 3 elevado à décima potência. Você lembra na aula passada? Se você não assistiu a aula passada, eu vou deixar o link aqui para você assistir, tá bom? Na aula passada, falamos da terceira propriedade da radiciação, que diz o seguinte: quando você tem um expoente, tá, lá no radicando, você pode dividir esse expoente pelo índice. É o que a gente vai fazer nessa questão. Sendo que o 10, ele não dá para dividir por 4, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos procurar o número mais próximo do 10 que dê para dividir por 4. Acompanha aqui comigo. Eu tenho aqui o seguinte, ó. Eu tenho a raiz quarta de 2 elevado à quarta. Tá vendo que o expoente aqui é 4 e o índice aqui é 4. Então já dá para a gente dividir de boa. O problema é o 3 elevado à décima potência. A gente pode escrever esse 3 elevado à décima potência dessa forma aqui, ó. 3 elevado à quarta vezes 3 elevado à quarta. Deixa eu apagar esse pedacinho aqui, ó. Pronto. Note que quando eu escrevo aí potências de base 3 e expoente 4, eu escrevi aqui já, ó, um expoente 8, tá? Isso é a primeira propriedade da potência. A gente, quando tem uma multiplicação de potências de mesma base, repetimos a base e somamos o expoente. Então, 4 mais 4 é igual a 8, sendo que o expoente ali do 3 é 10. Então, para chegar no expoente 10, eu preciso disso aqui, ó. Eu preciso de um 3 elevado ao quadrado, certo? Então, você pode escrever desta forma, ou você pode escrever isso aqui assim, ó. Raiz quarta de 2 elevado à quarta potência vezes 3 elevado a quanto? Aí você procura um número menor que 10, certo? Maior possível, claro, que dê para dividir por 4. Que número é esse? O 8. O 8 é o número mais próximo do 10 que dá para dividir por 4. Então, você escreve aqui, ó, 3 elevado a 8 e repete o 3 ao quadrado. Certo? Como é que ficaria aí esses casos? Você pode aqui, ó, tube-tube. O que é tube-tube? É quando corta aqui, ó, tu pode cortar esse expoente com esse índice, tá? Quando você faz isso, esse 2, ele sai da raiz, tá? Ficando do lado de fora. Então, fica o 2 vezes. Você faz a mesma coisa com o 8. Você divide o 8, é de vermelho, né? Você divide o 8 pelo 4. Quanto é 8 dividido por 4? 2. Então, esse 3 aqui, ó, ele sai da raiz com o expoente 2, que é o resultado da divisão do 8 pelo 4. Então, você fica com 3 elevado ao quadrado. E note que esse 3 ao quadrado aqui, ó, ele não pode sair da raiz. Por quê, Pedro? Porque esse 2 aqui, ele não dá para dividir por 4, certo? Aí você repete aqui, ó, raiz quarta de 3 ao quadrado. Então, a gente ficou com isso aqui, ó. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. 9 vezes 4 é 18. E aqui dentro ficamos com a raiz quarta de 3 ao quadrado. Pedro, beleza, eu não posso dividir, mas eu posso simplificar? Com certeza. Você pode pegar aqui, ó, simplifica por 2, e aqui você simplifica por 2. Aí, papai, agora, ó, eu tenho a raiz quadrada, de 3. Certinho? Lembra quando não tem nada no índice ali, é porque é quadrado, né?
Se a gente fizesse, Pedro, com esse exemplo aqui que tu colocou, como é que ficaria? Ficaria a mesma coisa, ó. A gente ia sair cortando todos os expoentes 4 com esse índice. Então, todos esses números aqui, ó, iam sair do radical, tá? Então, a gente ia multiplicar 2 vezes 3 vezes 3, que dá o próprio 18, certo? Daria o mesmo resultado. Vamos acompanhar esse próximo exemplo. Eu tenho a raiz sexta desse número que está no radicando. Então, bora fazer o seguinte, vamos deixar aí tudo com expoentes múltiplos de 6. Eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter a raiz sexta, colocar esse traço bem grandão. Raiz sexta de expoente 8, a gente escreve assim, ó. 3 elevado a sexta vezes 3 ao quadrado. Por quê? Porque essa soma aqui, ó, tem que dar 8, tá? 5 elevado a 13, tu pode escrever assim, ó, 5, qual é o número menor que 13, maior possível, que dá para dividir por 6? É o 12. Então, tu escreve aqui, ó, 5 elevado a 12, opa, falta um 5, né? Tu escreve ele aqui, ó. Posso colocar um em cima, Pedro? Pode. Mas quando não tem nada, você já sabe aí que é 1. E o 2 elevado a 12, tá filé já, né? O 12 já dá para dividir por 6. Então, a gente pega todos esses expoentes que dá para dividir por 6 e faz o tube-tube. Então, tu vai fazer o tube-tube, esse 6 com esse 6. E esse 3, ele sai da raiz. Escreve aqui, ó, 3 vezes. Faz tube-tube aqui, ó, 12 dividido por 6 dá 2. Então, o 5, ele sai da raiz com expoente 2. 5 elevado ao quadrado. E tube-tube aqui, ó, 12 dividido por 6 dá igual a 2. Esse 6, esse 2, desculpa, ele sai da raiz com expoente 2. 2 elevado ao quadrado. Certo? E dentro da raiz, Pedro, ficou o quê? Dentro da raiz sexta, tá? Continua com o índice 6. Ficamos com 3 ao quadrado, que é 9. E com esse 5 aqui, ó. Certinho? Bora responder essa parte aqui que está fora, ó. Quanto é 5 ao quadrado? 5 ao quadrado é 25. E 2 ao quadrado é 4. Então, 25 vezes 4 dá igual a 100. E 100 vezes 3 é 300. Então, ficamos com 300 raiz sexta de 45. Fizemos aí, ó, a extração de fatores do radicando. Certinho? Coloquei um exemplo ali, ó, raiz quadrada de 288. Oxe, Pedro, como é que eu vou fazer isso aí? Você vai fazer primeiro a fatoração desse 288. Vamos fatorar aí, decompor em fatores primos, tá? 288 dá para dividir por 2? Dá sim. Dá 140 aí. Por 2 dá quanto? 72. E por 2? 36. Por 2? 18. Por 2? 9. Por 2? Não, por 2 mais não. Agora é por 3, que dá 3. E por 3 dá 1. Tem quantos números 2 aqui? Opa, vai até lá embaixo, né? 3 com 2, 5. 2 elevado à quinta potência vezes 3 elevado ao quadrado. Certo? E agora tu escreve isso aqui, ó, desta forma. A raiz quadrada de 2 elevado à quinta e 3 elevado ao quadrado. Agora ficou fácil, não foi não? Porque agora aqui, ó, é só você colocar com múltiplos de 2. O 5, tu escreve assim, ó, 2 elevado à quarta. Opa, falta um só, né? Vezes 2. E 3 ao quadrado já dá para tube-tube, de boa. Então, eu tenho aqui, ó, 4 dividido por 2. Lembra quando não tem nada no índice é 2? Dá 2. Então, esse 2 ele sai da raiz com expoente 2. 2 elevado ao quadrado. Ok? E esse 2 aqui, ó, tube-tube com esse 2. Esse 3 sai da raiz com expoente 1. Certo? E dentro da raiz aqui, ó, sobrou somente o 2. Então, você vai escrever aqui, ó,
raiz de 2. Então, o resultado dessa expressão será 2 ao quadrado igual a 4. 4 vezes 3 é 12. E dentro a gente vai ter a raiz de 2. Então, 12 raiz de 2 é a solução. Certinho? Show de bola! Let's go! Vamos agora para a introdução de fatores no radicando, ou seja, vamos fazer o caminho contrário. E esse caminho contrário é muito mais fácil, tá? Porque observa o seguinte, ó, eu quero pegar esse 3 aqui e colocar ele dentro do radicando. Como é que você vai fazer? Você vai escrever a raiz, presta atenção, tá? Raiz quarta, certo? De 5 vezes 3. Pega o número que está aqui, ó, e coloca aqui, 3. Certo? E você vai colocar um expoente nesse 3. Tá? Que expoente é esse? É o índice da raiz. Certinho? Você vai colocar o índice da raiz. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3 elevado à quarta. Ah, Pedro, entendi. Porque se eu fizer o caminho contrário aqui, ó, o tube aqui, ó, esse 3 vai sair da raiz. Então, se eu coloco ele dentro do radicando, eu coloco o número dentro do radicando e coloco ele com o expoente igual ao índice, certo? Então, colocamos aí, ó, o 3 dentro do radicando, ok? E aí, se você quiser resolver aqui, ó, isso aqui vai ficar raiz quarta de 5 vezes 81, tá? Que é 3 elevado à quarta. Beleza? Mas aí eu quero somente explicar como é a introdução dos fatores no radicando. Na próxima letrinha aí, ó, eu vou ter isso aqui, ó, raiz quadrada de 3 vezes 5. Qual é o expoente do 5? O índice da raiz. Se é raiz quadrada, o índice é 2. E no exemplo de baixo aqui, ó, eu vou ter a raiz quinta de 7 vezes 2, e esse 2 você eleva a 5. Tranquilo? De boa, show de bola. Introduzir fatores no radicando é super tranquilo, tá bom? Vamos agora para a transformação de um radical em uma potência com expoente fracionário, tá? Para a gente fazer isso, a gente vai apenas aplicar a terceira propriedade do radical, tá? Que eu expliquei para você na aula passada. Se você ainda não assistiu essa aula, corre lá para assistir, tá bom? Então aqui, ó, eu vou ter o seguinte, para transformar em expoente fracionário. Você vai repetir o radicando, que é 5, certo? O expoente do 5 aqui não é 1. Esse valorzinho ele vai para o numerador e o índice vai para o denominador. Pronto, acabou-se, morreu o boi. Você transformou um radical em uma potência com expoente fracionário, certo? Deixa eu ver se eu entendi, Pedro. Olha para esse exemplo aqui de baixo, aqui, ó. Você escreve o radicando, que é 5, esse 5 aqui, tá? O expoente do 5 vai para o numerador, então 5 é o numerador, e o índice da raiz vai para o denominador. Isso aqui não é raiz quadrada, então aqui é um 2, né? Então fica 5 sobre 2, ok? Ah, papai, muito fácil. Nesse exemplo de baixo, a gente vai ter o que aqui? Vamos ter 2 elevado a 6 sobre 3. E note que aqui dá para a gente dividir, né? Vai dar 2 elevado a 6 dividido por 3, que é 2. Que dá igual a quanto? Que dá igual a 4. Note que foi isso que a gente fez na extração de fatores do radicando. Tranquilo? Então, bem, pessoal, vamos responder aqui essas duas questões rapidão. Ó, no primeiro eu quero resolver o valor dessa expressão aqui, ó, certo? Então, bora fazer por partes. Vamos pegar cada pedacinho desse aí e vamos responder. A gente viu agorinha como é que a gente faz para transformar de um radical para uma potência com expoente fracionário. Então, nesse exemplo aqui, ó, a gente vai fazer justamente o contrário, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, a raiz de 8, que está aqui
na base vira o radicando, tá? O menos 2 que está no numerador vira o expoente do radicando e o 3, que é o denominador, se torna um índice, certo? Lembra lá que na fatoração do 8, 8 é igual a 2 elevado ao cubo. Vou mostrar aqui, ó. Por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. 2 elevado ao cubo. Então, a gente vai escrever isso aqui assim, ó. Raiz cúbica de 2 elevado ao cubo elevado a menos 2. Ah, Pedro, então quer dizer que dá para dar um tube-tube aqui, nesse 3 com esse 3, né? Isso. Aí o 2, ele sai da raiz com expoente menos 2, certo? E lembra de potência com expoente negativo? A gente inverte a fração, fica 1 sobre 2 elevado ao quadrado, que é quanto? 4. Então, esse primeiro pedaço aí, ó, respondemos. Bora para o segundo. Mais raiz quadrada de 0,25. Transforma o 0,25 em fração, fica muito mais fácil para você. Você vai ter isso aqui, ó. Raiz quadrada. Como é que eu transformo 0,25 em fração? Escreve o número sem a vírgula, 25, sobre 1. Tem quantos números depois da vírgula aqui? 2. Aí tu coloca 2 zerinhos. 25 sobre 100. Quanto é a raiz de 25? A raiz de 25 é 5. E quanto é a raiz de 100? É igual a 10. Eu já ia dizer a resposta. Dá para simplificar isso aqui, né, galera? Por 5. Então, isso aqui vai dar igual a 1 meio. Certo? Vou repetir aqui, ó. Mais 1 meio. Ok? Mais, bora embora. 4 vezes 0,5 elevado à quarta potência. 0,5, gente, é 5 sobre 10. E transformando em fração irredutível, eu tenho aí, ó, 1 meio. Então, você vai pegar aqui, ó, 1 meio e elevar à quarta potência. Certo? Quanto é, ó, vou repetir aqui o 4, 1 elevado à quarta é igual a 1. E 2 elevado à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. Certinho? Dá para simplificar aqui, né, galerinha? 16 por 4 e 4 por 4. Certo? Vai sobrar aqui, ó, mais 1. 16 dividido por 4 é 4. Mais 1 sobre 4. Belezinha? Pode resolver isso aí de várias formas. Eu vou resolver assim. Eu vou juntar logo essa primeira fração com essa última. Pois por quê, Pedro? Porque os denominadores são iguais. Certo? Então, eu vou ter o seguinte aqui, ó. Eu vou ter 1 mais 1 é 2. E repito a base, que é 4. Quando os denominadores são iguais, tu soma o numerador e repete o denominador. Mais 1 meio, que é o do meinho que sobrou lá. Vou simplificar esse 2 quartos. Aqui em casa tem 2 quartos. Meu Deus, essa piada é muito boa. 2 dividido por 2 dá 1. E 4 dividido por 2 dá 2. Mais 1 meio. Quanto é 1 meio mais 1 meio? Pensa aí comigo. Quanto é a metade mais a metade? É 1 inteiro, né? Então, 1 mais 1 dá 2. E repete o denominador. 2 dividido por 2 é 1. E aí você pode falar: tudo isso para dar 1. Sempre todo mundo fala isso, né? Se desse 2 também. Tudo isso para dar 2. Qualquer número vai falar isso. Bora para a segunda questão. No segundo eu quero saber o valor dessa expressão aí, ó. 9 elevado a 3 meios mais 32 elevado a 0,8. Então, vamos fazer do mesmo jeito que a gente fez a questão 1, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, transformando em radical, raiz, tá? De 9 aqui, ó. O numerador vai para o expoente e o denominador vai para a raiz. Não precisa nem colocar, né? Que é raiz quadrada. Mais 32 elevado a 0,8. 0,8 é 8 sobre 10. Que simplificando por 2 dá igual a 4 sobre 5. Então, a mesma coisa de ter ali 32 elevado a 4 sobre 5. Tá? Vou colocar aqui, ó, 4 sobre 5. Vamos lá. Pega o 9
e escreve em forma de potência. Tu vai ter isso aqui, ó. Tu vai ter a raiz de 9, que é 3 ao quadrado, elevado à terceira potência. Mas, mesma coisa aqui, ó. Quanto é 32, galerinha? 32 é 2 elevado a quanto? Já já a gente vê. Vai pensando aí. Ó, o expoente aqui é o numerador, que é 4, e o índice é o denominador, que é 5. Agora, papai, tu pode o tube aqui, ó, do 2 com o 2, tube. Então, esse 3, ele sai da raiz com o expoente 3. 3 elevado ao cubo. Mas, falta resolver aquela situação ali, né? Bora fatorar o 32. Dá por 2, dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Tem quantos números 2 aqui? 5. 2 elevado à quinta. Então, você vai ter aqui, ó, a raiz quinta de 2 elevado à quinta elevado à quarta. Opa, outro tube. Ó, tube aqui, ó, o 5 com esse 5. Então, eu vou ter 3 elevado à terceira potência, 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. Mas, esse 2 sai da raiz com expoente 4. E 2 elevado à quarta, a gente já viu que é 16. 27 mais 16 é igual a 43. Respostinha, letra A de I love you. Beleza? Bom, pessoal, esse foi o nosso segundo encontro envolvendo radiciação. Espero que vocês tenham gostado da aula. Compartilhe para o máximo de pessoas possíveis. Não se esqueça, gente. Se inscreva no meu canal. Ative as notificações para quando eu mandar um vídeo já chegar para você, tá bom? Um cheiro no coração e até a nossa aula 3, hein? Fui!